Senhora Coordenadora, muito boa tarde a todos os seus deputados, suas deputadas e aos nossos convidados. E, naturalmente, agradecer a disponibilidade e a vontade de participação em estarem aqui connosco e também exprimirem as vossas opiniões técnicas e também um bocado pessoais, digamos assim. Não é a primeira vez, nós temos um processo no âmbito desta legislação na legislatura passada, portanto, em que a Federação também foi ouvida. E parece-me que, daquilo que eu me recordo, das posições que a Federação tem assumido ao longo do tempo, a posição que assumem aqui hoje está em coerência com as posições. Obrigado. A professora estava a dizer que a professora Isabel Carmo Pedro deu até um exemplo em relação à estação de substituição, referindo-se a associações de esquerda, portanto eu percebi com uma tendência política de esquerda na Suécia e na França que são contra a estação de substituição, ou têm manifestado, ou têm feito trabalho cívico contra a estação de substituição. Sra. Professora, claro, é uma constatação sua que se tira uma dedução. Eu não vejo estas matérias da PMA e da estação de substituição como uma matéria pertencente a uma ideologia de esquerda, a uma ideologia de centro-esquerda, a uma ideologia de direita. Francamente, portanto, haver associações com protagonistas de ideologia de esquerda a serem contra a estação de substituição na Suécia e na França, para a minha interpretação, é uma coisa que para mim pouco ou nada me diz. Aliás, nós temos aqui uma bancada com 4 deputados do PSD, e posso lhe dizer que eu tenho uma opinião diversa de colegas minhas que estão aqui sentadas ao meu lado. O Partido Comunista Português teve sempre posições historicamente contra e mais recentemente assumiu posições favoráveis. No Partido Socialista, pela expressão que é conhecida do grupo parlamentar anterior e deste, parece-me que há uma maioria a favor, a maioria bastante larga até, mas existem deputados que eu sei que também têm posições mais céticas, inclusive assumiram-nos em votações anteriores. No PSD é conhecida a nossa posição, há uma maioria que tem uma posição também bastante cética e há uma minoria que diverge da constituição dos grupos parlamentares, da legislatura passada para este. Francamente não sei bem como é que o nosso grupo parlamentar se compõe na sua totalidade. Sei que tenho colegas meus que são a favor de diversas matérias, tal como eu sou, e sou contra de outras matérias que estão contidas nos mesmos diplomas que estão aqui a ser apreciados e que estão a ser apreciados nesta casa. Portanto, esta dicotomia de esquerda e direita é uma questão que francamente, eu não me parece que corresponda, na minha perspectiva. Corresponde sim à consciência de cada pessoa, à visão que tem da sociedade, à evolução que prevê que a sociedade, ou que acompanha que a sociedade venha tendo e aos valores que defende. Não parece que seja tanto uma questão ideológica ou política. Mas, de qualquer das formas, tirando este primeiro aspecto, há aqui alguns problemas relacionados com a PMA que foram referidos e que eu aproveito a vossa sapiência para pedir que pudessem, talvez, explicar um bocadinho mais. E começando pelo professor Michel Renaud, que eu ouvi com toda a atenção, aliás, não é a primeira vez que eu ouço com toda a atenção, eu referia-me nomeadamente ao aspecto que o professor falou, de perturbações. No âmbito da estação de substituição, o nascituro, em termos sociais e familiares, vir a sofrer de perturbações pela relação que existe ou não existe, a conhecimento ou desconhecimento da gestante relativamente à própria criança e à família, ao pai e à mãe que estão a educar. Inclusive foi um bocadinho mais longe até referindo o circuito geracional e familiar, que no caso da legislação portuguesa que possa vir a ser aprovada ou não, mas se for aprovada, tem aplicação, uma vez que estamos a falar da estação de substituição, de ser um negócio gratuito, e quando eu digo negócio é no seu termo jurídico, portanto eu peço que não utilizem o termo negócio na sua acessão de senso comum. Portanto, no conceito jurídico de negócio jurídico gratuito,
é evidente que a gestante só poderá ser alguém que seja muito próxima do casal que pretende ter a criança por essa via. Porque, não havendo qualquer pecúlio ou qualquer forma de compensação financeira, só poderá acontecer por pessoas que queiram, de boa fé, para ajudar a realizar aquele sonho de maternidade, participar nisso. Isto para dizer o quê, Sr. Professor? Eu só conheço, destes anos todos em que andei a estudar o tema da PMA e o tema concreto da estação de substituição, só conheço um único estudo científico proveniente do Reino Unido que faz uma avaliação concreta das crianças que nasceram por via da estação de substituição. E como sabe, no Reino Unido o regime jurídico está em vigor já há bastantes anos, não quero enganar-me, julgo por volta de 15, e portanto conseguiram apanhar famílias com crianças nascidas por estação de substituição que já são adolescentes ou semi-adolescentes. E portanto é o único estudo que eu conheço e que eu li até mais do que 2 vezes, e até tive cuidado na legislatura passada de distribuir a todos os meus colegas deputados do PST para que pudessem também ler. E, portanto, esta afirmação que o Sr. Professor faz, a questão que eu lhe colocava é se tem alguma base científica ou se é, digamos, a avaliação que o Sr. Professor fez. Sim, o estudo, por isso é que eu estou a colocar essa questão, porque esse estudo britânico da experiência concreta e da avaliação que foi feita com essas famílias, são cerca de 60 famílias, estou a dizer de memória, portanto, não terão participado todas, terão participado aquelas que se predispuseram a participar, traz conclusões que não estão de acordo com as afirmações que o Sr. Professor fez. Depois, sobre o Sr. João Paulo Malta, tomei bastante nota da afirmação que fez da responsável ou coordenadora, não sei qual é a designação formal, da PMA em França. E, nomeadamente, da afirmação de que o excesso de crianças nascidas através de técnicas de PMA está a fazer aumentar em 2 vezes as anomalias genéticas. E, francamente, devo dizer que foi uma coisa que me chocou, pela minha total ignorância deste facto e pelo meu total desconhecimento também de qual é a base científica que sustenta esta afirmação, porque é uma afirmação chocante, sem dúvida, e que nos faz interrogar sobre o futuro. Penso que é isso que o Sr. Doutor também tinha como propósito, que era fazer-nos pensar mais profundamente sobre estas matérias. Mas, sendo uma afirmação tão chocante, eu acho que ela tem uma validade maior se for sustentada em algum estudo científico que a fundamente, e não só numa mera afirmação da percepção desta coordenadora, que é mais que uma percepção, com certeza. O argumento da falta de resposta do SNS, claro, é evidente, isso aí só se consegue resolver através de maior investimento. Não colhe a afirmação que eu acho que o doutor ainda fez na parte final, mas que eu ouvi não de si, mas de muitas outras pessoas, até escritas nos últimos anos, de que há aqui uma dicotomia entre o setor público e privado. Portanto, em relação a mim não colhe, em relação ao meu grupo parlamentar parece-me também não colhe, tenho a certeza que não. Portanto, essa questão para nós não se coloca se a legislação é para favorecer os públicos ou para favorecer os operadores privados, não é francamente essa a nossa preocupação, minimamente. Apesar de eu saber que nos últimos anos foi um argumento que até chegou a ser usado, mas eu acho que também a emotividade que estes temas provocam às vezes leva a algum excesso de argumentação. Essa de facto não é minimamente, mas essa falta de resposta só se resolve objetivamente através do maior investimento. Isto porque, e para terminar a parte do Dr. João Paulo Malta, apesar de que se algum dos nossos convidados quiser responder a alguma das questões, também eu agradeço. Parece-me óbvio, é inegável, é uma realidade que nós temos, não sabemos quantos casais que têm problemas de infertilidade. Ou seja, casais que pela via natural não conseguem ter filhos. E, portanto, a medicina, através das técnicas da PMA, proporciona a esses casais a possibilidade de terem um filho. Não estou a falar da estação de substituição, estou a falar das técnicas da PMA, é uma técnica a estação de substituição, é uma técnica de PMA, mas estou a falar das técnicas que estão em vigor no nosso país há 10 anos. Proporciona a esses casais a possibilidade de terem um filho. E vamos pelo caso mais simples, sem qualquer tipo de doação.
Portanto, é que é preciso separar as coisas. Porque a opinião pública, quando ouve falar de estação de substituição, acha uma coisa muito estranha. Mas se ouvir falar de barriga de aluguer, já consegue perceber alguma coisa sobre o tema, mas já o percebe de uma forma pejorativa, logo à partida. Isto porquê? Porque houve uma telenovela há uns anos que andou à volta deste tema. As telenovelas também educam muito. Na opinião de alguns mal, na opinião de outros melhor, com certeza. Mas temos que conseguir separar estas questões. Porque há casais que têm problemas de infertilidade dos dois membros ou só de um deles, o que objetivamente já inviabiliza qualquer projeto de parentalidade natural, e que não necessitam de nenhuma doação. Pode acontecer isso. Ou então que necessitam só de doação de um dos membros do casal, exterior, de um terceiro. Aliás, é essa a solução que nós temos em Portugal em vigor. Eu já sabia, Sr. Professor, eu estava a falar e estava a olhar para si e estava a ler adoção na sua face. E pelos vistos acertei. Só que eu não estou a falar de adoção, Sr. Professor. São coisas completamente diferentes. Há casais que querem adotar e adotam crianças, e bem. Há casais que não querem adotar crianças, querem ter um filho natural, e bem. E há casais que têm filhos naturais e que também querem adotar crianças, melhor ainda, percebe? Mas são coisas completamente diferentes. E quer dizer, fazer o julgamento daquilo que um casal se quer adotar ou se quer ter um filho natural, quer dizer, cada um saberá de si, como é lógico, não é? Mas, dizia eu, só para tentar focar mais, nós temos neste momento casais que têm problemas de infertilidade. E, portanto, a pergunta coloca-se, esses casais beneficiam das técnicas de PMA e têm nascido milhares de crianças por ano através da utilização de técnicas de PMA. Entre 3.200, acho que já houve um ano que nasceram perto de 5.000. Para um país que tem um problema que tem em relação a crianças, acho que é uma coisa que deve ser considerada. Mas a minha pergunta é outra. O que é que se faz com esses casais? Eles têm o direito de ter uma resposta. Esses casais, estou a falar de casais, porque depois também vamos separar a questão dos beneficiários. Esses casais têm o direito de ter uma resposta. E, portanto, se através de uma técnica de PMA podem ter um filho natural que corresponde ao seu projeto de parentalidade, é isso que está em vigor. Depois, há uma outra componente que eu queria referir, que é uma crescente, eu ia dizer tendência, mas não é uma tendência, parece-me a mim, dos casais portugueses construírem os seus projetos de família, de parentalidade, cada vez mais tarde, fruto da sociedade em que vivemos. Os desafios profissionais, a concorrência, o desemprego, as dificuldades todas, eu tenho reparado isso, os casais estão a ter os filhos cada vez mais tarde. Saem das faculdades, primeiro querem tratar da sua carreira profissional, querem garantir determinadas condições que a nossa sociedade construiu como sendo mínimas para a formação de uma família e, portanto, os casais estão a ter filhos cada vez mais tarde. E não sei se, mas isso os senhores provavelmente saberão melhor do que eu, se resultado disso ou conjugado com isso, talvez não, a infertilidade dos casais está a aumentar. E, portanto, nós temos que pensar muito seriamente o que é que queremos para o futuro do nosso país. Quando temos técnicas de procriação medicamente assistida que podem dar resposta a esse problema e à felicidade das pessoas. Depois, só duas questões relativamente à professora, a doutora Isilda Pegado. Começou por referir que não sabe se valia a pena cá vir. Eu julgo que estava a referir-se à atual composição política do Parlamento. Eu acho que vale a pena cá vir e fez muito bem em cá ter vindo e ter respondido afirmativamente a este nosso convite, porque, independentemente da decisão que os deputados venham a tomar em cada grupo parlamentar, isto corresponde a um exercício de partilha de opiniões, a um exercício de audição de peritos e da própria sociedade civil também. Não significa que temos que sair daqui todos a pensar da mesma maneira. Acho isso muito difícil. Mas estas audições é um contributo que a Federação Portuguesa pela Vida e cada um dos senhores estão a dar, independentemente de todos os deputados que estão à volta desta circunferência, desta mesa, possam estar de acordo com alguns ou outros aspectos. Há um aspecto que a doutora Isilda Pegado referiu e que a mim também me preocupa,
Eu segui o seu raciocínio, aliás, foi um aspecto que mesmo para terminar, é um aspecto que eu no debate em plenário acabei por também questionar os partidos proponentes, porque parece-me que há aqui alguma coerência que tem que existir e que tem a ver com o princípio da igualdade, que a doutora Isila Pegado referiu, e com as ditas inconstitucionalidades. Porquê? Porque parece-me que na lógica que está construída nos projetos apresentados, ou seja, que os beneficiários que até este momento são pessoas casadas de sexo diferente ou equiparados, e passarem a incluir pessoas casadas ou equiparados também é um termo assim um bocadinho, mas não de facto, é união de facto, é o caso de união de facto, casados ou união de facto do mesmo sexo, ou mulheres solteiras, que é isso que está patente nos projetos. A verdade é que isto porquê? Porque viola o princípio da igualdade, é um dos argumentos utilizados, não será o único, mas eu também perguntei então o que é que acontece com os casais homens do mesmo sexo? E o que é que acontece com os homens solteiros? Porque dentro desta lógica que está construída, que fundamenta a alteração dos beneficiários que é proposta, por violação do princípio da igualdade, então, por violação do princípio da igualdade, nós estamos a deixar de fora os homens casados à união de facto e os homens solteiros. Acho que para haver alguma coerência, que os beneficiários deveriam compreender todo este universo. Caso contrário, aquilo que eu entendo é que acabamos por ter uma questão mais, talvez, ideológica, uma questão talvez mais de convicções, mas que me parece que já não pode arguir a violação da Constituição e a inconstitucionalidade do regime que nós temos atualmente em vigor. Porque se vale para uns tem que valer para todos. E era tudo.